Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Claudiane Calassa. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino para a Educação Básica, que é ofertado pelo Instituto Federal Goiano, campus Urutaí, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria da mediação de Vygotsky. Levi, é interessante, antes da gente falar sobre a teoria, da gente saber um pouquinho sobre Vygotsky, né? Levi Semonovich Vygotsky, ele nasceu em 1896, na Bielorrússia, e escreveu seus estudos durante o contexto da Revolução Russa. Então, boa parte dos seus trabalhos tem muita influência do marxismo. Só que esses trabalhos, eles só vieram ganhar força e importância fora da Europa a partir da década de 60 e também com a morte do Vygotsky. Além de russo e professor literato, ele morreu aos 38 anos de tuberculose, deixando aí a sua obra incompleta e deixando essa grande obra intelectual incompleta. Contudo, teve alguns colaboradores que deram continuidade e refinaram esse estudo, né? Que foi o Alex Leontiev e o Alexander Luria, que foram os principais. A psicologia sociohistórica, ela vê o mundo físico como uma construção histórica e social. E o que isso significa? Isso significa que o homem, ele não nasce com essências universais propriamente prontas e esperando para ser desenvolvida. Não, pelo contrário, o homem ele é visto como um ser social ativo, que ao longo da vida ele vai se construindo por meio de relações com outros indivíduos e também com o meio que ele vive, né? Então, assim, dessa forma, a gente entende que não é possível separar o âmbito psicológico do material e do social e que o pensamento ele vai ter a forma que a cultura o faz ter. Falando da teoria vigotskiana, a mediação é o ponto central dessa teoria, que fala, né, sobre o pensamento, sobre o funcionamento psicológico, e nela se diz que a interação do homem com o mundo não é direta e sim mediada por meio de um estímulo e que tem a intenção de facilitar essa operação. Vygotsky, ele coloca que existem dois tipos de elementos mediadores, e esses elementos mediadores são os instrumentos e os signos, e isso leva à ação do homem. Aí a gente vem para instrumentos e signos. Um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa, e um signo é algo que significa outra coisa. E como a gente pode entender isso de maneira simples? Por exemplo, uma lista de compra é um instrumento construído pelo homem, e lá nesse instrumento tem um sistema de signos, né, que é representado pela nossa linguagem, lá, certo? Ele fez uma listinha de compras e esse instrumento auxilia ele em alguma coisa. E lá, quando ele for fazer a ação de compras, né, quando ele for fazer as compras, ao ver aqueles signos, que significa, tem um significado, né, gera um significado, e esse significado leva ele a uma ação, que é comprar. Ou seja, a lista está auxiliando ele a lembrar do que ele tem que comprar. E a ação seria comprar aquilo que ele lembrou por meio do instrumento. Então, está mais ou menos nesse sentido. Marco Antônio Moreira, lá, quando ele fala no seu livro, quando ele fala sobre os instrumentos e signos, ele destaca que existem três tipos de signos, né? Signos, que são os indicadores, que são aqueles que têm uma relação de causa e efeito com aquilo que significam, ou seja, o exemplo da fumaça, onde a fumaça há fogo, então há uma indicação. Os icônicos, que são imagens ou desenhos daquilo que significam, seria uma representação, assim como tem a representação do fogo, e os simbólicos, que são os que têm uma relação abstrata com os que significam. E aí a gente vê um símbolo japonês que significa fogo. E Marco Antônio Moreira também fala lá sobre cita outros exemplos, né? Que as palavras são símbolos linguísticos, os números são símbolos matemáticos, a linguagem falada, escrita e a matemática são exemplos de sistemas de signos.
E aí a gente vai para a interação social. Em que contexto essa interação está dentro dessa teoria, né? O que seria essa interação? Diferentemente de outros teóricos cognitivistas, como Piaget e Ausubel, que estudam estudam o indivíduo de forma única, em uma unidade, Vygotsky, ele foca na interação social, o que faz todo sentido, porque a interação social, o que seria a interação social? Né? Seriam todas as ações recíprocas entre dois indivíduos ou mais. E aí, Moreira fala, né, que vai destacando que as crianças, geralmente, elas não crescem isoladas. Elas interagem com os pais, com os outros adultos da família e também com as outras crianças. Da mesma forma, os adolescentes, eles estão constantemente em interação com os outros, principalmente, além da família, em principal no ambiente escolar. Então, a interação social, e lá, né, a partir dessa interação, eles conseguem a aquisição de novos significados. Então, a gente vê que a interação social ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de qualquer indivíduo. E aí a gente entra na questão de significados, que está diretamente relacionado com a interação social e a aquisição, né, de novos significados. Um signo, como a gente já havia falado, é uma coisa que significa outra coisa, e os significados de palavras e gestos são construídos socialmente. Por exemplo, ele cita lá que mesa é um conjunto de símbolos, né, que fazem parte de signos linguísticos, né, da nossa língua, e mesa na nossa língua significa um objeto, mas lá para uma outra língua talvez não seja nada, não signifique nada. Da mesma forma como ele cita também o exemplo da pesquisa, que é até muito interessante, porque a pesquisa na língua portuguesa, para nós, ela está relacionada, a gente consegue geralmente relacionar esse significado a uma atividade científica. Porém, no espanhol, pesquisa ele está mais relacionado a uma investigação policial. Então, a gente vê aí a diferença de como os significados mudam conforme as línguas e também conforme a cultura. Outro exemplo seria os gestos, né? Um gesto obsceno ou gestos que são determinados por uma língua, como nós brasileiros temos muito costume de falar com as mãos e de que os gestos fazem parte da nossa linguagem, para nós tem um significado, né? Para uma língua isso tem um significado, já para uma outra cultura, para uma outra língua, talvez por exemplo, esses gestos assim, gestos obscenos não signifiquem nada. Então, a gente vê aí, de novo, a percepção de como muda de uma cultura e os significados vão mudando de cultura conforme a cultura e conforme a língua. Outro exemplo também que é citado é até interessante sobre o bebê, né? Que o bebê aponta, a criança ela aponta um objeto com o intuito de pegá-lo e com a interação com o outro adulto, se o outro adulto, nessa percepção de que a criança está apontando, isso acontece muito com os bebês, né? O adulto vai e entrega o objeto para a criança. Então, a partir do momento que houve essa interação, a criança ela começa a captar um significado, né? E então ela começa a entender que apontar, ela começa a entender o significado de apontar, que seria indicar que ela deseja aquele objeto. E aí ela consegue internalizar os signos e acontece também o que a gente chama de intercâmbio social, né? Que seria essa troca, essa interação que gera uma captação de significado. E aí a internalização, que seria a reconstrução interna de significados, é fundamental para o desenvolvimento para o desenvolvimento humano. A fala. Para Vygotsky, a linguagem é o mais importante sistema de signos, correto? E a fala, ela permite que a criança se afaste cada vez mais do contexto concreto. O que seria o contexto concreto? Seria quando alguém, em uma interação social com a criança, fala, olha,
isso aqui é uma cadeira, isso aqui é um gato, isso aqui é uma mesa. E a criança tem um entendimento muito concreto de que somente aquilo é um gato, somente aquilo é uma cadeira. Porém, a partir do momento que ela começa a viver outras experiências, outras interações com outros indivíduos, e ela consegue ter uma abstração dos diferentes tipos de gatos, diferentes tipos de cadeira e diferentes representações do que é um gato. Quando isso acontece, os signos linguísticos gato e cadeira, no caso, passam a representar uma classe de animais e de objetos, que socialmente nós chamamos, né, de gato e cadeira. Então, quando ela consegue fazer essa abstração, aí é que os conceitos começam a ser formados, né? Acontece a formação de conceitos. Então, ela consegue entender que há diferentes tipos de cadeira e que há diferentes tipos de gato e representações de gato. Portanto, a fala é extremamente importante no desenvolvimento da linguagem, assim, o desenvolvimento da fala deve ser, na perspectiva de Vygotsky, um marco fundamental no desenvolvimento cognitivo da criança. E aí nós temos a ZDP, e a Zona de Desenvolvimento Proximal, e eu gosto muito dessa ilustração de Cíntia Morales Camilo e de Lisiane Muller Medeiro, né, que retrata bem o que seria a ZDP, né, que seria a Zona de Desenvolvimento Proximal. E para a gente entender a Zona de Desenvolvimento Proximal, a gente entende também, é preciso entender o que é a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona de Desenvolvimento Potencial, do potencial. A Zona de Desenvolvimento Real refere-se à etapa que a criança, ela consegue solucionar os problemas sozinhos de forma independente. E a zona do desenvolvimento de potencial seria a etapa em que a criança ela está preparada para aprender para resolver problemas mais complexos, porém, ela ainda precisaria de um mediador. No caso aqui, a gente tem desse lado a zona de desenvolvimento real, do outro lado a zona de desenvolvimento potencial e a ponte como essa mediação, como esse elemento mediador. E aí, essa distância entre o desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, a gente chama isso de zona de desenvolvimento proximal, seria essa distância entre o ponto de desenvolvimento real e o ponto do desenvolvimento do potencial. É um método experimental de Vygotsky, né, que existem 3 técnicas, no seu estudo foi colocado 3 técnicas. A primeira técnica envolvia a introdução de obstáculos que perturbavam o andamento normal da solução do problema. A segunda técnica envolvia o fornecimento de recursos externos e para a solução de um problema, mas que podiam ser usados em diversas maneiras. E a terceira técnica, que as crianças eram solicitadas a resolver problemas que exerciam seus níveis de conhecimento e habilidades, né? A formação de conceitos, a gente já havia falado anteriormente lá na fala de como funciona a formação de conceitos, né? E vem da formulação de uma ideia por meio de palavras. É um processo gradativo, é um processo mediado pelos sistemas simbólicos desenvolvidos pelo cultural a que a criança pertence. É um processo diretamente ligado com a linguagem, com a interação social, e também é um processo que supõe inter-relações entre conceitos novos e conceitos formados anteriormente. E aprendizagem e ensino, né? Eu gostei muito dessa citação que foi colocado por Moreira, né? Referente ao pensamento de Vygotsky, é que o ensino se consuma quando o aluno e o professor compartilham significados, ou seja, quando há o processo de mediação, né? Quando o aluno ele está preparado para aprender um novo, ele está preparado não, ele é capaz de aprender novos conceitos, mas ele ainda precisa da ajuda do professor. E outra citação que seria a interação do intercâmbio, que implicam necessariamente que todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devam
falar e tenham a oportunidade de falar, que seja a captação de novos significados. E a conclusão, né, a teoria socioconstrutivista, a teoria de Vygotsky é socioconstrutivista, a mediação é o ponto central sobre o funcionamento psicológico. Sempre que há um tipo de troca, existe uma aprendizagem. Essa é outra conclusão que a gente pode tirar. E o homem não é um ser meramente passivo, é um ser que, ao criar cultura, se cria. Ou seja, é um ser ativo que se constrói a partir das relações com outro indivíduo. Por fim, as referências que nós utilizamos, que eu utilizei, foi o livro, né, de Marco Antônio Moreira, sobre teorias da aprendizagem, e teorias da educação, com a ênfase lá, com um capítulo específico da teoria de Vygotsky, de Cíntia Morales Camilo. Obrigada a todos e eu espero que vocês